Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Olha, muitas vezes a gente fica pensando, esses dias eu vi uma pessoa por aí, um padre falando umas besteiras por aí, e disse que Jesus não criou uma igreja, que Jesus criou uma filosofia social. Eu falei, gente, como pode uma pessoa falar uma besteira desse tamanho? Como que pode? Jesus disse, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Como que pode? E eu fico observando que muitas vezes, quando a gente anuncia Jesus, nós estamos pregando ideias, filosofias. Jesus, quando enviou seus amigos, não enviou seus amigos para pregar um monte de doutrina, um monte de coisas de exegese, mas vão dar testemunho de mim. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelizar. O que é evangelizar? É fazer Jesus acontecer na vida das pessoas. Não é acumular as pessoas com um monte de ensinamento, com um monte de doutrina, com um monte de coisas, não. É anunciar que nós temos um Deus apaixonado por nós e um Deus que nos amou tanto que se entregou na cruz, morreu na cruz por amor a nós, e um Deus que ressuscitou e está no meio de nós. O Evangelho diz, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus disse, eu estarei sempre com vocês. E na carta aos Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Aquele Jesus da Galileia, da Palestina, da Judeia, está conosco hoje, caminha conosco, estará sempre conosco e diz, no mundo vocês terão aflições, preocupações, dificuldades, mas coragem, eu venci o mundo, eu sou maior do que os seus problemas. O Deus que nós amamos, gente, que nós adoramos, está vivo, não é um Deus morto, não é naquele tempo, Jesus, naquele tempo não, é hoje, Jesus é hoje. Esses dias eu li um livro do padre Emiliano Tardif e falava exatamente sobre isso. Antes dele ter uma forte experiência com Deus, ele pregava coisas do passado, um Deus que viveu há 2000 anos atrás. Um dia ele teve uma experiência e Jesus passou a usar desse sacerdote de uma maneira tão extraordinária. E um dia a pessoa falou, você fica nas suas pregações só falando de milagre, milagre, milagre. E ele disse, mas por que eu vou falar de milagre lá de 2000 anos atrás, quando Jesus está fazendo hoje, eu tenho que testemunhar esse Jesus hoje, o que ficou lá para trás está há muito tempo, mas hoje ele faz a mesma coisa, o que Jesus fazia há 2000 anos atrás, ele faz hoje, e vai fazer daqui 10 mil, 50 mil anos para frente, ele é o mesmíssimo. É esse Jesus que nós temos que anunciar, esse Jesus que veio nos salvar, esse Jesus que nos cura, esse Jesus que nos liberta, esse Jesus que muda a nossa vida, e nós temos que acreditar nesse Deus, não de uma coisa, uma lenda, uma história que aconteceu. Um dia nós estávamos na Terra Santa e tinha um guia com a gente que ela era uma judia. E ela falava de Jesus. E eu falava, essa pessoa, ela é judia. Como que ela fala de Jesus assim? E eu olhava e falava, uma hora eu fiquei assim, curioso e perguntei para ela, olha, você é uma judia. Mas você fala de Jesus com tanto encantamento? Como que você faz isso se você é uma judia? Ela falou, da mesma história que seu professor fala de você, de Napoleão Bonaparte. Falei, por que eu não fiquei calado? Eu estava tão iludido. Hoje também tem muita gente que fala de Jesus como o professor de história fala de Cristóvão Colombo, de Napoleão Bonaparte. É preciso que a gente fale não de uma figura histórica, mas de uma pessoa que está no meio, que nos ama, que
quer transformar a nossa vida, que quer mudar o seu casamento, que quer libertar aquele filho das drogas, que quer tirar aquele marido do adultério, que quer mudar aquela realidade financeira, conseguir aquele emprego, que diz: lance sobre mim suas angústias e eu te aliviarei. Deus está conosco, gente. Eu fico pensando que hoje nós estamos precisando de pessoas que sejam testemunhas e não apenas levitas. Olha, o levita no tempo de Jesus era aquela pessoa que vivia estudando a lei, estudando o Torá, estudando os profetas, estudando as leis, e ele ia falar para o povo de coisas que ele leu, que ele estudou. Hoje também muita gente fala daquilo que ele fez no curso de tal, no pós-graduação, doutorado, especialização nisso, não sei o que, fez doutorado disso, daquilo. Fala de um monte de ensinamento. Mas o profeta é alguém que sobe um monte, que experimenta Deus, depois desce o monte para falar de um Deus que ele conheceu, de um Deus que ele experimentou e não de uma figura histórica. Por isso diziam: ninguém jamais falou como esse homem. Quando olha para Jesus, ele prega com autoridade, não como os levitas e os fariseus, mas ele prega com autoridade, porque ele prega de alguém que ele conhece, de alguém que ele experimentou, de alguém que está com ele. Ele fala com autoridade. Não tem aquele monte de doutrinas, aquele monte de exegeses, aquele monte de coisas que as pessoas estudam e tirou do livro tal, do pensador tal, do teólogo tal. Às vezes as pessoas vêm falar umas coisas assim totalmente fora do que a igreja ensina e diz: mas o teólogo tal falou isso. Calma, se você pegar 100 teólogos, conversar, talvez você tenha 100 ideias diferentes. Nós não temos que ficar com a ideia de teólogos, nós temos que ficar com a ideia da igreja. É a igreja que a gente segue. É lá as palavras do Papa Francisco, as palavras que vêm para nós de lá, é lá que nós seguimos. Mesmo que aqui às vezes você escute alguma coisa diferente, mas nós devemos seguir os ensinamentos que a igreja passa para nós. Sabe? Ali está a verdade. É uma igreja que tem 1000 problemas, é verdade, né? É uma igreja que tem um monte de coisas erradas, mas Jesus disse que apesar de tudo, todos os erros, falhas, escândalos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê que tem falhas. Esses dias a gente viu muita coisa acontecendo, tal, e a gente viu nos meios de comunicação, e a gente via as pessoas que falavam mostrando documentos, coisas erradas. Fala, nós não vamos ficar com aquele grupo, nós ficamos com a igreja. Deixa aquele grupo falar o que quiser, fica com a igreja. Se você ficar com a igreja, você não erra, sabe? Ah, mas aquele grupo é da igreja. Bom, ele é da igreja, mas não é igreja. Que aquilo você pode ter 1000 movimentos, cada um pode falar coisas diferentes. Fica com a igreja, que você não erra. Eu escuto aquela pessoa desde que o ensinamento dela esteja de acordo com a igreja. Se tiver diferente, fala agora, tal. Não. Então, para mim, não serve. Pessoas que diziam nessas coisas que multiplicação dos pães não houve, cada um punha um pouco em comum. Bom, nós podemos tirar uma mensagem, que nós podemos partilhar, isso é louvável, mas dizer que Jesus não fez um milagre, daqueles 5 pães e 2 peixes que sobraram, Jesus alimentou, dos 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens, sem contar mulher e criança, dos 5 e 2 pães, não é do que sobrou de cada um que tinha ali não, dos 5 pães. E um dia eu vi uma pessoa colocar para a gente e dizia, é interessante, né? Tem gente que está na igreja, estuda para falar que Deus não é Deus, que aquilo tudo é falso,
que ressurreição de Lázaro não teve? Porque ele tinha uma doença e Jesus sabia que no quarto dia ele ia voltar, por isso que ele demorou mais 2 dias a voltar. Jesus é um charlatão. E dizer que não sei o quê, que lá na travessia do Mar Vermelho, era um ventinho que deu e abriu. E um dia eu tive a graça de estar ali e o guia mostrava. Aqui são 4 quilômetros de largura e 800 metros de profundidade, um lugar super profundo. Como que um ventinho deu e separou aquilo? Então vem cheio de lendas, de histórias e o pessoal passa a acreditar. Nós temos que acreditar, gente. A verdade mais clara, que vai definindo tudo para nós, é acreditar que Deus é Deus e o homem é homem. E saber que o homem é limitado, que o homem tem suas deficiências, mas que Deus é Deus e que Deus pode tudo. E que não importa, Ele pode multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 e sobrar 12 balaios cheios, sim. Ele pode ressuscitar um homem fedendo com 4 dias de morto, sim, porque Ele é Deus. Ele pode fazer tudo. E não crie barreiras ao poder de Deus. Isso é demais para Deus, não existe demais para Deus. Deus pode tudo. Acredite. Se você acredita nisso, sua vida começa a ter outro sentido. O Deus que eu amo, Ele me ama apaixonadamente. Ele me ama de uma maneira que eu não consigo entender tamanha profundidade do seu amor. O Deus que eu amo, Ele tem poder, Ele pode qualquer coisa. O Deus que eu amo é aquele que está comigo e diz: eu quero, fica curado. Eu quero ser liberto. É esse Deus que... E se eu tenho esse Deus, se eu amo esse Deus, vou ter medo de quê? Vou ficar assustado com o quê? Se esse Deus tão poderoso está comigo. E disse: confia em mim, tudo pode ser mudado, né? Não há nada que Deus não possa fazer. Eu acredito, Senhor, eu te amo, e eu confesso com toda a minha alma e o meu coração, que o Senhor Jesus é a razão da minha vida, é o sentido da minha existência, que o Senhor é tudo para mim, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, ó vida da minha vida. Gente, se nós acreditamos nesse Deus, se nós amamos esse Deus, podemos ter certeza de uma coisa: se você tiver fé, como um grãozinho de mostarda, bem pequenininho, grão de mostarda, pequeniníssimo. Se você tiver uma fé pequena, você pode dizer a esse monte: arranca-te daqui, transporta-te para lá. E isso vai acontecer. Se você acreditar, você verá o poder de Deus manifestando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas dificuldades. Creia nisso. Deus está com você. E nada, nada, nada nesse mundo poderá nos separar do imenso amor que Deus tem por nós. Deus ama você e Deus te quer feliz. Ame, adore, dedique tempo, alguns minutos todo dia na sua oração para Deus, e você verá que a felicidade existe, que o amor é real, está ao alcance de todo mundo, está nesse Deus que nos ama e está conosco. Fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.